Está no jeito? Boa noite a todos. Boa noite. Que a nossa reunião seja abençoada pelo nosso querido amigo Jesus, pela espiritualidade amiga que nos acolhe generosamente nesta noite, e que esse momento, esse encontro nosso na casa espírita, quando a gente vem a este ambiente, que seja por nós o máximo aproveitado. Eu falo que é igual naquele rodízio, né? Onde a gente come comida do mundo, não. Que a gente chega aqui e realmente se farte. Mas se farte de um alimento rico, um alimento que renova, um alimento que vivifica, um alimento que nos encoraja a ser uma pessoa melhor. Porque essa é a grande finalidade da vida, né? É estarmos aqui a cada dia nos superando. Mas não nos superando nas questões do mundo, as questões físicas, analisando a nossa conta bancária que cresceu mais um pouquinho, ou que o meu título do mundo eu me aprimorei. Isso faz parte da vida, sim. Mas o mais importante é quando a gente faz esse recenseamento íntimo, né? E descobrimos que algo dentro de nós tem mudado, tem se modificado, mesmo que a contragosto. E muitas das vezes as nossas mudanças são a contragosto, porque nós temos que muitas das vezes abandonar aquilo que nós elegemos para a nossa vida como verdadeiros tesouros. Mas são aqueles tesouros que o Cristo enfatizou que o ladrão rouba, a ferrugem corrói e as traças destroem. Porque realmente, hoje ainda pensava, qual é a nossa verdadeira propriedade, né? Quando a gente realmente cerrarmos os olhos para o mundo, os olhos da matéria, quais serão os valores que irão nos acompanhar? Tenho a certeza que nada que nós temos vai nos acompanhar. Tudo irá permanecer. Mas aquilo que nós construímos dentro de nós, aquilo que nós edificamos e tornou-se um patrimônio. Porque tornar um patrimônio é quando nós apoderamos desse ensinamento e fazemos com que ele passe a pertencer definitivamente à nossa essência espiritual. Porque aquilo que é do Espírito, aquilo que o Espírito traz como seu patrimônio, isso é imperecível. É algo que traça nenhuma destrói, que ferrugem nenhuma corrói, e que nenhum ladrão se apodera. Então, eu estava com a saudade, né? Estudar um pouquinho de uma parábola que é tão rica,
as parábolas de Jesus, né? Porque a parábola é um método pedagógico que Jesus utilizou como uma história que nos facilita muito gravar, né? Decorar. E eu falo que cada tempo que a gente revê uma parábola, a gente consegue aprofundar. Falo que a parábola é um poço sem fundo. Ou seja, a gente pode ir mergulhando, não um poço no sentido da gente estar indo para baixo, mas no sentido de ser interminável. A gente consegue sempre estar o quê? Extraindo algo de novo. Ou então um poço, né? Não de profundidade, mas aonde a gente consegue retirar essa linfa, esta água que nos vivifica. Porque a água é um sinônimo de vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola, né, do capítulo 13 do evangelista Mateus, né? Porque quem percebe, né, eu sou muito voltado, né, às parábolas de Mateus. Cada um gosta, todos os evangelhos são bons, mas quando a gente tem uma preferência, todo mundo, eu gosto muito do evangelho de Mateus. E lá tem são parábolas onde Jesus utilizou muito do simbolismo, como a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e da pérola. E a última parábola, né, desse capítulo é que eu gostaria muito da gente estudar hoje, que é a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo? Do joio e do trigo, quem dá mais? Dou-lhe uma, quem dá mais? Hein? Do trigo, do joio e do trigo? Todo mundo, ninguém pronunciou, então, do joio e do trigo ganhou. Então, eu ganhei de vocês. É do trigo e do joio. Por que do trigo e do joio? Quem foi semeado primeiro? O trigo foi semeado primeiro. Então, é a parábola do trigo e do joio. Porque o trigo é a essência. É aquilo que foi semeado. Então, diz assim, Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha, quando ele fala o reino do céu, ele fala da administração divina, das leis que regem a vida por um todo. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então, o trigo estava semeado. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, tem vindo o joio? E eles lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos então dizem: sendo assim, querem que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que a recolher o joio não desenraize também, junto com ele o trigo. Deixai que cresça ambos juntos até o momento da ceifa. No tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e o atai em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, 24 a 30. Então, como ele fala, o reino dos céus, essa administração divina,
semeou boa semente em seu campo. Qual é o campo que ele quer dizer? Pode dizer ser a terra? Sim. Pode ser nós? Também. E qual é a semente que a administração divina lança? A semente do bem, a semente do amor, da caridade, da fraternidade. São boas sementes. Qual é a semente que nosso coração recebeu? Não foi da centelha divina? O sopro divino? Nós não recebemos em nossa consciência as leis de Deus? Olha que semente, toda a semente. Por isso que Jesus fala que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então nós sim somos campos da divindade. O mundo que nós encontramos são campos da divindade, aonde esta providência divina arquiteta tudo para que o nosso desenvolvimento, para que o nosso crescimento espiritual seja em harmonia. Aí Jesus diz, dormindo, porém, os homens. O que é dormir? Quando a gente dorme, a gente deixa de estar o quê? Vigilante. Então, dormindo é aquele momento. Então, quando nós espíritos encarnamos para passar pelos nossos aprendizados, pelos nossos ensinamentos, porque nós não reencarnamos para errar, para sofrer, para contrair débitos, nós reencarnamos com a finalidade. Qual é a finalidade? Evoluir. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes que nos levam para caminhos diferentes. Ninguém reencarna dizendo assim, você será ladrão. Ninguém reencarna dizendo assim, você será um assassino. Você será... São escolhas que nós fazemos e que nós desviamos desta providência divina. É tanto que nós vamos de encontro às leis que estão escritas em nossas consciências. Então ele diz, isso é o dormir. Isso é o sentido que ele diz quando nós não estamos vigilantes. Os homens dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Eu acho interessante que o que é inimigo? Adversidade, não é? Um adversário. Qual que é a primeira semente que nós recebemos? Do trigo. Não é do bem? Não é a centelha divina? A nossa escolha, ou seja, a oferta que nós recebemos do mundo, da sociedade onde nós estamos, é que caracteriza o quê? Uma semente, muitas das vezes, diferente daquela semente que foi nos dada pela centelha divina. Então nós precisamos pensar muito essa questão. Então, grande parte ainda das infelicidades, dos tormentos que nós trazemos conosco, são escolhas nossas. São sementes, quando fala aquilo que é adverso, contrário à proposta do bem. Deus nos propõe sermos simples e humildes. Sim, mas os inimigos da humildade, da simplicidade, o egoísmo e o orgulho. Então, olha só,
que seria o trigo, o que seria o joio? O joio caracteriza entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, é uma primeira ideia. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então, olha que interessante, os dois germinam. Aparece o trigo e aparece o joio. Então, há um determinado momento que as nossas ações na vida, elas começam o quê? Ser identificadas. Isso aqui é trigo, isso aqui é joio. Ou também dentro da nossa sociedade, quando nós falamos assim, há pessoas que são joio e há pessoas que são trigo. E nós começamos a diferenciar o trigo e o joio. Através de quê? Das nossas condutas, do nosso procedimento, da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir e também na forma nossa de reagir. Então, olha como que é interessante. Mas aí a gente pergunta, mas joio e trigo e joio, por que tanta diferença? Se nós pegarmos, né, a plantinha do joio e do trigo, elas são bem semelhantes. Elas são bem semelhantes. Uma das formas que tem quando a gente é nova, de você saber, você tem que arrancar as duas e como se colocasse realmente assim na língua. O joio, ele vai dar como se fosse uma certa dormência na língua. É como se ela desse um ardido e uma pequena dormência. O restante das plantas são iguais. Mas a questão é a produção. O que o trigo produz? Ele produz o fruto. Ele produz algo que vai resultar em uma produção que gerará para nós algo substancioso. E olha o que Jesus utiliza para isso. O trigo faria o pão. O pão era o alimento principal daquele povo. E o joio? O que servia o joio? Então olha como que era a planta do trigo. O trigo ele dava baixo, pouca raiz e produzia o fruto, o trigo. E quando ele produzia o trigo, ele pesava e se tornava curvava. Ou seja, naquele gesto de que quem curva se torna o quê? Humilde. O joio não. O joio enraizava, ou seja, ele realmente está preso à terra. Raiz profunda. Olha como que interessante, hein? O joio, raiz, o trigo produz, mas é raiz superficial. É aquele homem, se eu estou no mundo, eu produzo no mundo, mas não estou aferrado ao mundo. O joio não produzia nada, mas estava o quê? Aferrado ao... Ou seja, o que é a essência da nossa produção espiritual e aquilo que apenas dará resultados materiais. O joio baixo e se curvava. O trigo, o joio altivo. Como, já viu aquela nariz em pé? Anda com a cabeça lá em cima? Ou seja, ele era garboso. Ele é altivo no sentido de se sentir maior. Porém, vazio. Xoxo. Não produzia nada. Então a gente tem que perguntar, será que o que eu gostaria de ser? Trigo ou joio? Qual é a minha conduta? Estou aferrado a esse mundo como se eu daqui fosse? Eu sou alguém que me sinto superior a alguém? Ou procuro estar naquela condição de servir? E aquilo que
eu faço, qual é o que se produz? Alguém alimenta, ou seja, alguém usufrui daquilo que eu faço na minha vida? Olha que é uma diferença muito grande, né? De um resultado de um e de outro. Aí os servos chegam, né? E diz assim ao senhor da casa: não semeastes boa semente em teu campo? Não semeaste. É como se eu perguntasse para Deus assim: mas Senhor, por que nesse mundo tem tanta gente ruim me julgando ser bom? Primeira questão. Olha como que às vezes essa posição, né, de orgulho, de vaidade. Mas quantas vezes a gente compara que o mundo tem muitas pessoas boas, mas também tem muitas pessoas que ainda não encontraram sentido na vida buscando praticar o bem. Olha como que a gente é eufêmico para falar que são maus, né? Então, olha a disparidade. E ele pergunta: da onde, porém, tenha vindo este joio? Aí ele fala: um homem inimigo fez isso. Mais uma vez ele fala do adversário. Porque a criação do mal não é criação divina. Quando a gente fala assim: nós somos criados bons e maus, discordo. Discordo totalmente desse conceito. Por quê? Qual é o campo que nos semeou? Não foi o trigo? O sopro divino. Alguém acha que a gente veio com alguma parte ruim nesse sopro divino? Nós não somos semelhanças de Deus? Né? Nós não somos iguais, semelhantes, né? Alguém fala assim: mas Deus então é assim? Não. Aí a gente vai lá no livro dos Espíritos e vai ver que o Espírito é amorfo. E Deus também é amorfo, ou seja, não tem forma. Então, quando a gente fala semelhança de Deus, não é no sentido de quê? Da questão física, mas dentro de um princípio espiritual. Dessa essência. E se nós somos sopros divinos, Deus é o quê? Soberanamente justo e bom. Então, dentro de Deus não pode ter maldade. Não pode. Se eu sou um sopro divino, eu sou só bom. O que é o mal dentro de mim? É a adversidade que eu busco na minha vida em relação ao bem. Então, por isso tem aquela frase maravilhosa no Doutrina Espírita, diz assim: não fazer o bem já era um mal. E quando nós não estamos praticando o bem, nós não estamos em consonância, ou seja, nós não estamos em afinidade com a vontade de Deus. Porque nós fomos criados para sermos bons. Não ser bom é um estado temporário de equívoco na nossa vida. Então, por mais que eu fale assim, fulano de tal é uma pessoa má, temporariamente. Um dia ele se tornará uma pessoa boa. Por quê? Olha aqui que quando os servos propõem ao senhor Davi: vamos arrancar o joio. É da mesma coisa a gente fala assim, propôs-se a Jesus, né? Vamos mais um pouquinho. A gente propôs a Jesus assim: vamos tirar todo mundo ruim na terra, como se eu não fosse sair, né? Eu não vou propor isso, que eu também devo embarcar, então deixa eu quietinho aqui. Não, a gente não pensa assim: por que Deus não tira essas pessoas ruins do mundo? Não pensa? Está todo mundo caladinho, hein? Estão caladinhos porque pensa, porque a gente pensa, nós pensamos assim. Aí ele fala: não vai tirar o joio não, por quê? Primeiro que o joio era enraizado, ele enraizava mais rápido que o trigo. E o segundo que quando a gente arranca o
o joio, o que a gente vai fazer? Tirar junto um trigo. Corremos o risco. Porque eu sei identificar o que é joio e o que é trigo. Gente, às vezes a gente quer aquilo que a gente está julgando que é joio é trigo. Não sei. A gente pode acessar a ficha reencarnatória de cada um de nós e vermos o que a gente está cumprindo. Às vezes tem uma pessoa que a gente fala, nossa, fulano é assim, a gente adjetiva ele cheio de coisa ruim. Mas ele está vencendo aquilo que ele propôs. Porque dentro do estágio que ele encontra, a gente é a mesma coisa, a gente fala assim, um aluno de primeiro ano, está aprendendo A, E, I, O, U. Mas se ele está aprendendo A, E, I, O, U, o beabá, ele está cumprindo o que espera dele naquela série? Mas às vezes a gente olha um de primeiro ano do ensino médio, acha que ele é melhor do que aquele lá, mas ele não está cumprindo o que lhe cabe. Porque ele é um espírito, às vezes, estacionário. Se iludiu com o mundo, estamos aqui, às vezes, revoltados com alguns acontecimentos, e estacionamos. Não regredimos, mas estacionamos. Podemos ou não estar na condição de estacionário? Não podemos? Sim. Às vezes, perante uma prova, uma expiação da vida, o que nós fazemos? Revoltamos. Declinamos em relação àquilo que nós queremos fazer. Aí, o que o senhor da vinha diz? Então nós não podemos jogar quem é joio e quem é trigo, não. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender muito. Mas olha a sabedoria do Senhor da vinha. Deixeis crescer ambos juntos até o momento da ceifa. Será por que isso? Deixa crescer junto. Será que ele fez? Não, deixa crescer junto. Alguém já viu falar num negócio chamado transubstanciação? Transubstanciar é uma substância transformar-se em outra. Vocês já viram um carvão? Quem já teve com carvão na mão aqui? Eu. Mas quem já teve com diamante? Não, né? E se eu falar que o diamante e o carvão é a mesma origem? Que aquele carvão se transubstancia, ou seja, se transforma em um diamante. Será que não é isso? E ele quer dizer, deixa os dois crescer juntos, porque muitos joios convivendo com o trigo se tornarão trigo. Talvez eu seja um joio. Aí eu começo a conviver com pessoas que são trigo. Aí a gente fala, existe transubstanciar e consubstanciar. O que é consubstanciar? É buscar uma substância. Aí eu te pergunto, quantas coisas que nós podemos buscar no Evangelho? Quantas coisas que nós podemos buscar no exemplo do outro? Ou seja, consubstanciamos no aprendizado, na busca, no alimento. E essa consubstanciação, ou seja, esse entendimento da verdade. Eu vou falar, olha, vamos dar um exemplo claro. Vamos dar um exemplo claro. Eu gosto muito de exemplo claro. Saulo de Tarso. Era joio ou era trigo? Saulo, vamos lá, não tem medo de errar não, gente. Vamos errar junto ou acertar junto. Ele era trigo ou joio? Ele era joio. Para mim ele era joio. Matava, espoliava, era um camarada julgador, coração duro. Mas
quando ele consubstancia, ou seja, quando ele vai lá, ele encontra o Cristo, vai para o deserto, alimenta-se dos ensinamentos de Jesus e começa a se transformar, o que ele faz? Transubstancia. Aí eu pergunto, aquele Paulo que desencarnou, lá em Roma, decapitado, naquele momento, ele era trigo ou ele era joio? E se Jesus tivesse arrancado ele lá atrás, o joio tinha virado trigo? Não. Então, independente, ninguém aqui sabe quem é joio e quem é trigo. O importante é que a gente se transforme em trigo. Que a gente se transforme. Essa é a grande sacada da vida. É a grande oportunidade de mudança. É eu estar cada dia me transubstanciando, me modificando. Independente, eu não quero saber se eu nasci joio, se eu me transformei em joio. Eu sei que a primeira semeadura que teve foi trigo. Mas também, olha, trigo que se transformou em joio, não. Porque a gente não retroage. Mas o campo da nossa vivência, das nossas escolhas, não permitiu que a gente produzisse frutos. Então eu tomei o aspecto de joio. Lembra as duas sementinhas juntinhas? Olha como que é interessante. A potencialidade que nós temos dentro de nós. Eu lembro muito aquele ensinamento dos índios americanos, né? Quando pergunta para o índio se a gente era mais bom ou mais ruim. Aí ele disse, nós temos 2 lobos dentro de nós. Um bom e um mau. Qual vence? O que a gente mais alimentar. Olha só, o que a gente mais alimentar. Então, quando nós buscamos, né, essa transubstanciação, quanto importante é para nós realizarmos esta mudança. Tem um dizer de Emmanuel que diz assim, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador divino. Olha quantos de nós somos espinhos, quantos de nós somos plantas, né? Ainda espinhosas, estéreis, mas esse administrador divino atuando pela sua bondade nessa planta, o que ele vai fazer? Ele vai criar nela novas afeições. Olha que interessante, novas afeições. O que realmente hoje eu busco? Quais são os meus interesses? Situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Olha como que a vida atua na gente. Aí quando eu compactuo do bem, quando a minha vontade é se transformar pelo bem, a vida por si só é solidária. A vida conspira. O que é conspira? É respirar com. Se eu quero me transformar pelo bem, a vida vai facilitar todos os meus caminhos para que eu haja no bem. Agir no bem não significa ter facilidade. Ok? Facilidade é outra coisa. Às vezes a facilidade está do outro lado. Assim
também quando eu recuso e me endureço, o que a vida vai fazer? Endurece para o meu lado também, né? Eu passo a conspirar, a respirar com aqueles corações também que são endurecidos. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca virá sozinha. Olha que interessante, eu endureço com a vida endurece comigo. Não é assim? Eu endureço com a vida endurece comigo. Aí ele fala, atar os trigos em joio, em molhos. Sim, passou aquele tempo. O que tem que ser feito? Separar. Porque deu tempo para que o joio passou o tempo para que ele se transubstanciasse. É cíclico. E por isso que a gente não pode perder o tempo. Qual será o meu dia? Hoje? Daqui uma semana? Daqui um ano? Daqui 10? Daqui 30? Daqui 50? Não sei. Mas eu tenho que estar pronto quando eu for chamado a prestar conta das minhas ações. Aí naquele momento é a ceifa, né? Mas naquele momento que a ceifa, ou seja, no momento que nós formos chamados ao retorno ao mundo espiritual, aquele molhozinho de calça-vara, de Cida, de Ângelo, de Ana, vai ser trigo ou vai ser de joio? Não sei. Foi uma consciência. Será que se hoje eu retornasse ao mundo espiritual, será que eu seria trigo ou joio? Eu acho bacana isso, porque não tem ninguém lá para julgar a gente. Olha, tanta oportunidade que nos foi dada, não foi? É nós que apresentamos. Eu me apresento aqui como um trigo, mas eu também me apresento aqui como um joio. Aí inverte, né? O trigo chega lá do outro lado, cabeça alta, sereno, e já o joio vai chegar o quê? Porque ele serve para nada. Serve para nada. Aí ele vai pedir o quê? Nossa, permita que novamente eu seja semeado em um campo para ter uma nova oportunidade. Será que dessa próxima semeadura nós encontraremos o mesmo campo de trabalho que nós estamos tendo hoje? Será que a próxima existência nossa vai ser tão fácil quanto essa? Pode ser, mas também pode não ser, né? No tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e o atai em molhos para queimar. Então, o que significa isso? A gente fala tanto de provas de mundo de regeneração, né? Quantas pessoas que já vieram aqui falaram de mundo de regeneração? Eu tenho quase certeza que 95% das pessoas falam de mundo de regeneração. Fala ou não fala? Alguma vez falam, nós estamos... macete. Para ir para o mundo de regeneração, tem que ter espírito o quê? Regenerador. Então, se nós somos joio, temos que nos transubstanciar. Porque essa transubstanciação significa mudarmos de propósito. Porque se formos espíritos de mundo de provas e expiações,
o mundo se torna um mundo regenerado, é joio, talha e queima, ou seja, um modo de dizer, né? Passar pela purificação. Mas se nós somos espíritos em processo de transubstanciação, mesmo que o nosso grãozinho seja aquele grãozinho mais cheio, mas será um trigo. Aonde que a gente vai ver isso? Gênesis capítulo 18, a geração nova. Eu acho isso aqui bacana, porque aqui não dá muita dúvida não. Eu acho que, se eu não me engano, escrito pelo Espírito Arago. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos, sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Olha que interessante. Arrastamento do exemplo e da circunstância. Olha uma coisa que Jesus fala muito. Desse mundo tereis aflição. Tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos aqui para ser provados. E muitos nós deixamos nos levar o quê? Pelo arrastamento. Muitos de nós desperdiçamos essa nossa reencarnação, distraímos com alguma coisa. Mas olha como que a misericórdia divina diz. Neste, a casca é pior do que o cerne. Então, quando a gente tem vontade, a gente tem esse espírito regenerador, muitas das vezes a gente pode falir. Mas o que a misericórdia divina vai olhar para nós? Realmente, qual é a nossa intenção? Gente, se Deus não for bom assim, o que nós podemos esperar? Agora, tem que pensar uma coisa. Deus não quer dizer que Ele seja conivente com aquele que não se quer transformar. Mas Ele tem compaixão de todos aqueles que se esforçam. Então é essa a necessidade. Uma vez subtraídos a influências da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquelas que por as quais haviam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e lhe mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Isso quer dizer que existe um aparato da misericórdia divina a todo um instante, estendendo para nós as mãos, nos condicionando às melhores oportunidades que temos, mesmo sem merecermos. Olha o que é misericórdia. Isso é misericórdia. Misericórdia muitas vezes é dar mesmo que ele não mereça. E isso que Deus faz para conosco. Mas há necessidade da nossa contrapartida. Da mesma forma, se alguém chegar aqui e falar assim, por favor, eu estou precisando de um alimento, que sirva o melhor alimento para ele, fala, toma. Mas se aquele alimento às vezes precisa ser preparado, ele precisa ser cozido. E o que a gente faz? Sequer se interessa em preparar. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes nós não fazemos
a parte que nos cabe. Mas Deus faz tudo da parte que lhe cabe. Nós precisamos fazer esse trabalho. Nós precisamos estar, mesmo sentindo-se joio, envolvendo-se com aqueles que são trigos, para que o exemplo deles possam nos contagiar. E assim, pela imitação, que é a maneira mais fácil de se viver, nós, de joio, transubstanciarmos em trigo. Por quê? Porque o trigo será recolhido no celeiro divino. Aí aquele fala assim, vem cá, você está pronto. Vamos para outras paragens. Nós não queremos nem isso. Como que nós queremos retornar para o mundo espiritual? Eu vou... Tem espírito assim, eu quero ir... se eu for para um umbral, tá bom. Peraí. Se eu falar que eu quero ir para um umbral, quer dizer o seguinte, eu sou joio convicto. Eu posso até ir para um umbral, mas eu tenho que estar me esforçando o máximo que possível para que eu seja trigo e seja recolhido no celeiro divino. Então a escolha é nossa. E para a gente encerrar, uma frase do Emmanuel que diz: se te propõe desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar. O que eu estou fazendo aqui, não basta falar. Aconselhar e informar. Olha que interessante. Não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Olha que bacana. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, que nós sejamos o Evangelho vivo do Cristo. E a melhor maneira de nós pregarmos o Evangelho é permitindo que os outros leiam em nossas ações o Evangelho que Jesus espera de cada um que são os seus servos. Muita paz, muita luz e que nós sejamos transubstanciados. De trigo para joio, não. Que sejamos transubstanciados com a consubstância do Evangelho, de joio a trigo, para sermos reunidos no celeiro divino. Muita paz e luz a todos.